Olá, bom dia. Começamos agora mais um programa Bom Dia Baixada, aqui na Santa Cecília TV. Em nossos estúdios, hoje temos aqui o pré-candidato a prefeito de São Vicente pelo PDT, Fernando Xavier, e o presidente do PTM, Vicentino Marcelo Gurgel. Vamos agora conferir algumas notícias. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, anunciou um plano de medidas de combate à violência contra a mulher. O pacote inclui o repasse de recursos aos estados para que arquem com a extensão das cargas horárias de policiais. Durante a jornada extra, eles atuarão exclusivamente na repressão à violência contra a mulher. Também está prevista a padronização de um protocolo de atendimento às mulheres, que deverá ser seguido por todos os estados do país. Com o mesmo objetivo, serão elaboradas campanhas educativas para estimular as vítimas a procurarem as forças de segurança quando forem agredidas ou violentadas. O secretário executivo municipal de governo do Rio, Pedro Paulo, deixa o cargo hoje para disputar a prefeitura. Após ter a candidatura ameaçada em razão da investigação de agressão à ex-mulher, ele conseguiu se manter como nome do partido para a eleição. A saída respeita o prazo de desvinculação de cargos públicos definido pela lei eleitoral. O partido busca agora uma mulher para ser sua candidata a vice. Contudo, duas já recusaram o convite: as deputadas estaduais Cidinha Campos e Marta Rocha. Bom, a questão da violência contra a mulher é um assunto importantíssimo que só ganha destaque tanto na mídia quanto na pauta política, quando algo absurdo como o estupro coletivo que houve no Rio acontece. O número de estupros vem aumentando significativamente no país e eu começo conversando com o Xavier sobre esse assunto. Xavier, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. No que se refere aí à Baixada Santista, você entende que os investimentos do governo do estado têm sido suficientes? Olha, Valesca, em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus por estar nesse momento aqui, agradecer a direção do programa, agradecer você pelo convite. E eu acho que não, eu acho que a violência contra a mulher é uma coisa que vem se estendendo já por muito tempo nesse país, que atinge aí a área nacional, a área estadual e municipal, todos os setores. Só que o grande problema aqui é o seguinte: as coisas só acontecem depois de um fato de notoriedade nacional, como aconteceu aí no Rio de Janeiro. O problema é que as autoridades, elas não podem usar a desgraça alheia para se promover. Eu acho que isso aí tem que ser visto com muito carinho, com muito respeito à mulher, que é tomar medidas antes que aconteça. Porque agora todo mundo sai na foto, todo mundo fala desse assunto, e a questão não é essa, a questão é resolver, né? E não fazer um sensacionalismo, que é o que os políticos hoje fazem, mas não resolvem nada. Daqui a pouco isso vai ser abafado, daqui a pouco vai ser esquecido, e isso não pode ser esquecido, isso não pode ser abafado. E isso o governo tem que realmente levar em consideração que a mulher é uma peça fundamental nesse país. A mulher merece respeito, e não só respeito dos maridos, respeito de todos, né? Principalmente dos governantes. Obrigada. Marcelo, obrigada pela sua presença também. E na região temos um número aí bastante reduzido de delegacias especializadas em violência contra a mulher. Como você entende que as prefeituras podem mudar isso? Primeiro, bom dia. Eu acredito que Itanhaém e Bertioga, na Baixada Santista, não possuem ainda delegacias especializadas no atendimento à mulher. Mas um problema maior ainda do que esse, que é de não haver as delegacias especializadas, o atendimento dessas delegacias sendo feito até às 18 horas praticamente, não tem plantões aos finais de semana, feriado, plantão noturno, então realmente as mulheres ficam à mercê nesse período. Parece que tem hora para a mulher precisar do atendimento. Acontecer. Exato. Então a região como um todo precisa organizar seus serviços de apoio. A segurança depende do estado, mas o município, cada uma das cidades da região, precisam se organizar com essa rede de apoio, os CRAS e os CREAS, que são vinculados à assistência social, que é a rede de suporte. E aí sim a prefeitura pode dar esse apoio. Eu acho que quanto maior for essa estrutura com assistentes sociais, psicólogas, que é a base de sustentação, né, que o município pode ofertar nesse processo de atendimento, tem que ser priorizado e tem que ser melhorado o atendimento na região como um todo. Mas principalmente o Estado também priorizar esse atendimento que não existe nos finais de semana e feriados.
Xavier, você é pré-candidato em São Vicente, uma cidade que tem altos índices de criminalidade. Você entende que os números oficiais sobre a violência contra a mulher retratam a realidade da cidade e região? Não, com certeza não. A mulher, infelizmente, ela é marginalizada, como o nosso amigo aqui falou, o Marcelo. Por quê? Não é só, Marcelo, a questão de ter mais delegacias da mulher. Eu acho que a mulher tem que ser tratada em qualquer delegacia, ela tem que ser tratada com respeito em qualquer delegacia. A delegacia que tem plantão, que não é de violência contra a mulher, ela tem, a lei é uma só para todas as delegacias. Né? A lei criada Maria da Penha, ela tem que ser respeitada em todas as delegacias, então não precisa ter uma delegacia de mulher. Né? Tem que ter, sim, tem que ter, mas enquanto não tem? Enquanto não tem, essas delegacias têm que tratar a mulher com respeito, o delegado tem que tratar a mulher com respeito. E quando chegarem lá, ela tem que ter o mesmo tratamento que eles teriam que estar preparados para tratar a mulher, dar atenção para a mulher, como se fosse uma delegacia da mulher. Né? Não precisa, porque a gente sabe a crise como está. Né? Eu acho que tem que haver dinheiro, sim, para se fazer mais delegacia da mulher, como você falou, Marcelo. Mas enquanto não há, enquanto não tem isso, as delegacias já existentes têm que estar preparadas para tratar a mulher de uma maneira diferenciada. O ambiente nessas delegacias, praticamente nem a população em geral vai fazer boletim de ocorrência, né? Você vê o índice hoje que a gente tem de pessoas que sofrem algum tipo de crime, algum tipo de violência e que não procuram a delegacia. Acabam não registrando. Exatamente, não registram um boletim, não geram estatística, simplesmente porque aquele ambiente, vão lá, são horas esperando atendimento, são maus atendidos, né? Então, precisa... Mas essa questão, ela tem que ser tratada pelo governador, pelo vice-governador. Eu acho que tem que ser tratado, é isso aí. O delegado está lá, o escrivão está lá, pessoas de respeito, só que eles têm que trabalhar de acordo com o que o governador determina. Agora, se o governador não determina nada, se o vice-governador não cobra nada, é igual um funcionário normal, de uma empresa normal. Tem que ser cobrada a humanização das delegacias, como dos hospitais, tem que ser cobrado, gente. O serviço público tem que melhorar nesse país, como no estado, como nos municípios. Entendeu? Eu acho, como a gente fala muito de São Vicente, o funcionalismo público eu respeito demais. Mas, como todo setor, tem bons funcionários e tem maus funcionários. Entendeu? Então, a pessoa tem o direito de salário, como faz greve pelo salário, mas tem que se conscientizar que o serviço público, em relação ao munícipe, ao tratamento do munícipe, ao tratamento da vítima de violência, ela tem que ser tratada de uma maneira respeitosa. Né? Porque hoje nos municípios, você pega um funcionário público, seja ele federal ou estadual, ele acha, eu não posso ser mandado embora, eu faço a minha, sabe, aquele negócio. Não, a prefeitura, o serviço público tem que ser tratado como se fosse serviço privado, entendeu? Com respeito, com dedicação. Não deu certo, é processo administrativo, essa pessoa tem que trocar. A pessoa tem que exigir o pagamento, mas tem que trabalhar para isso. Sim. Mesmo com a Lei Maria da Penha, a legislação continua branda para a punição de crimes contra as mulheres. Marcelo, você acredita que o problema está mais ligado à questão cultural aí da sociedade machista ou falta informação para as mulheres sobre como denunciar? Na verdade, a Lei Maria da Penha ela é reconhecida como uma das melhores leis de proteção à mulher no mundo. Né? Então, a própria ONU já reconheceu isso, uma das leis mais completas. O problema que a gente enfrenta hoje realmente é o atendimento. Uma pesquisa que teve 98% da população conhece a Lei Maria da Penha. Então, não é a falta de conhecimento, mas muitas vezes o atendimento. As pessoas sabem da lei, as pessoas confiam na lei, mas na hora do atendimento, aí falha, né? Junta o medo da pessoa que foi agredida, o atendimento na delegacia. E aí a gente vê o que acontece hoje, que é a falta de ação. Tem muita a pessoa vergonha, procura. Você acha que é isso? Não, a questão aí é a vergonha, o constrangimento que a mulher passa. Né? Quando ela sofre uma violência, a maioria dentro do lar, né? Você tem ali uma série de fatores que, às vezes, erroneamente, impede que a mulher leve isso ao conhecimento público. Né? Seja o vizinho, seja a família, muitas vezes o pai, a mãe já não aceitava aquele relacionamento. Então a pessoa fica sofrendo uma violência, isso é errado. Tem que denunciar sim, tem que ir para o poder público, tem que ir para a delegacia e denunciar. Que só através disso que a gente vai ter ali esse panorama que você falou em relação das estatísticas, para que o governo já faz muito pouco.
Né? Você imagina se você não denuncia. Se você não denuncia, e não aí, tem como o poder governo público entrar. municipal, né, que eu falei um pouco antes, tem uma parcela de responsabilidade muito grande, que é o atendimento e acolhimento dessa pessoa, que é feito através dos CRAS. Então, esse acolhimento, que não é só a vítima, mas é o CRAS, essa equipe especializada, que vai fazer esse contexto da família, né, da rede de proteção a essa vítima. Então, é aí que o poder público municipal tem o seu papel, né, entrar realmente dessa proteção que a pessoa que vai em uma delegacia denunciar uma violência que muitas vezes são de pessoas próximas a ela, ou são familiares, amigos próximos, os vizinhos, está muito próximo da pessoa essa violência. Sim. Então, essa rede de atendimento, né, que vai olhar não só para a vítima, mas para todo o contexto em torno dela, e aí sim fazer esse trabalho para que possa superar esse momento, é importantíssimo o poder público municipal estar bem equipado. Lógico. Obrigada, Marcelo. Agora vamos acompanhar mais uma notícia. A Prefeitura de São Vicente voltou atrás e a tocha olímpica vai passar pela cidade no próximo dia 22 de julho. Recentemente, o prefeito Luiz Cláudio Billy havia afirmado que o município não teria condições de receber o evento por falta de recursos financeiros. O revezamento pelo município deve chamar a atenção, isso porque está em estudo a subida da tocha ao Morro do Voturuá pelo teleférico da Praia do Itararé. A descida pode ser feita de paraglider. Nas últimas semanas, várias ações foram canceladas pela Prefeitura de São Vicente. Felizmente, a administração voltou atrás, como foi o caso das quadrilhas juninas que noticiamos aqui no programa ontem e da passagem da tocha olímpica pela cidade. Aí eu queria conversar com o Marcelo. Qual tem sido o posicionamento do Legislativo diante de todas essas dificuldades, Marcelo? O Legislativo vicentino hoje encontra uma certa divisão. A gente vê um lado que é o quanto pior, melhor. Ou seja, cada vez que acontece um fato como esse, parece que alguns vibram, né? A cidade precisa de ajuda e cada vez que a prefeitura precisa cancelar algo, um setor do Legislativo vibra e parece que gosta de pisar, né, na cidade. Outro setor, por exemplo, tivemos agora esse caso da quadrilha junina que exemplifica muito bem isso. Né? A gente viu a prefeitura cancelando o festival de quadrilhas, um setor vibrou, atacou pedra na prefeitura e declarou então que faria o próprio festival. Em compensação, a gente viu o Amauri, que é o secretário de Cultura, dando entrevista ontem, antes de ontem na televisão, dizendo que as próprias quadrilhas se organizaram, procuraram, e um vereador também fez isso, que é o Júnior Bozella. Toda essa articulação que eles fizeram do próprio vereador, eles ofertaram à prefeitura, ou seja, para que a cidade mantenha o seu festival. E não para um grupo, não para algumas pessoas e não para se vangloriar, mas sim para ofertar essa estrutura para a cidade. Então é aí que você vê a diferença no legislativo, né? Alguns puxam para um lado já, outros para outro, a gente não sabe se é o período, mas eu acho que o que tem aí também, Marcelo, é o seguinte: hoje, metade do legislativo, até mais, se encontra já em fase de campanha. Né? Campanha com quem? Aí você pega lá o candidato 1, candidato 2, e o candidato que está lá na frente, que diz que está na frente, ele já está puxando aqueles votos da Câmara, aqueles vereadores da Câmara, para o quanto pior, melhor. Né? E essa é a questão. O vereador, ele tem que verificar que o mandato dele vai até dia 31 de dezembro. Então, ele tem que estar sempre com a cidade, né? Ele tem que sempre estar com a população e não simplesmente, tá bom, o lado de lá está melhor para mim, então agora eu vou falar as políticas do lado de lá, eu vou falar o que é melhor para eleger aquele lado de lá. E é isso que está acontecendo. E porque acabar com o Festival de Quadrilha de São Vicente é a mesma coisa de acabar com o Carnaval, é a mesma coisa de acabar com a encenação. Eu acho que São Vicente, gente, já é tão pobre no sentido, né, cultural, né? Já é tão pobre, eu quero dizer, investe em pouco nesse sentido. Né? Então, eu acho que a festa, ela tem que prevalecer, né? A diversão da população tem que prevalecer. E hoje isso não é respeitado. Eu, sendo eleito e serei eleito, eu vou respeitar isso. Você pode ter certeza, o carnaval vai voltar, as bandas irão ser respeitadas, as escolas de samba irão ser respeitadas e as quermesses irão ser respeitadas. Eu acho, que independente de quem for o próximo prefeito da cidade, o que a gente precisa é união de forças, sim, né? Acabar com esse jogo. A gente tem um vice-governador que é da cidade, poxa. É inaceitável a gente ver essa união de forças, cada um puxando para o seu lado, poxa. Não, mas ele tem que avisar o governador que ele é de São Vicente, o vice-governador, porque eu acho que ele não sabe. Em primeiro lugar, ele tem que verificar se ele
ele tem que ver se ele é o vice-governador, porque ele não se trata como tal. Né? Esse negócio de vir só quando acontece problema, porque São Vicente, rapaz, precisa ser respeitado. Não é aquele colante que está no carro ali. As ações que foram feitas, né, exemplificando na Câmara, um vereador procura, por exemplo, a deputada Renata Abreu, que é presidente nacional no meu partido, presidente do CTN em São Paulo, que é o Centro de Tradições Nordestinas. Foi ao encontro da deputada, pensando na cidade, quer dizer, toda essa estrutura que foi disponibilizada para a cidade através dessa interlocução do vereador com a deputada, essa articulação feita, em nenhum momento falou, é o meu festival. Pelo contrário, foi ao encontro do secretário de Cultura, falou, ó, secretário, está aqui ofertado hoje, o que nós temos para a cidade. Não, é assim, o vereador tem que procurar uma deputada, né, que nem foi eleito pela cidade, tendo um vice-governador da cidade, meu Deus do céu. Da cidade, isso é uma vergonha. É o contrário, o vereador tinha que estar junto, não o vereador, os vereadores, o prefeito, tinha que estar junto com o vice-governador, que foi eleito pela cidade, que saiu da cidade. Né? O filho dele também foi eleito pela cidade, acho que teve 44 mil votos, gente, na cidade. Então, esses 44 mil, se os demais não votaram, não trabalhar pelos demais, está errado. Mas não trabalhar nem por esses 44 mil, aí é uma vergonha. Então, o vereador que tem que buscar numa deputada, tendo um vice-governador da cidade, isso é uma vergonha. Isso tem que acabar em São Vicente. Agora, falando um pouco do problema financeiro aí da cidade, tem causado uma série de transtornos à população, como a falta de pagamento dos funcionários públicos, greves nas escolas, enfim. A curto prazo, qual o caminho para minimizar essas questões e evitar esse caos em São Vicente, Marcelo? Acho que hoje a gente precisa, todos os pontos precisam ser atacados. O enxugamento da máquina pública é o principal ponto, né? A cidade não aguenta mais o sistema político que foi implantado há 20 anos atrás, onde tudo, as benesses são intermináveis. Então hoje você precisa enxugar a máquina pública, valorizar o funcionário de carreira, né? Existem centenas de prédios alugados pela prefeitura, você precisa enxugar isso. Uma das propostas que a gente vê na cidade é levar a prefeitura para a área continental, onde ali se consegue erguer um prédio, centralizar todas as secretarias da prefeitura, desenvolver aquela região. É um modelo bem aceitável para a cidade. Você hoje concorda seguir. Então, eu concordo em partes com o Marcelo, mas, por exemplo, levar o prédio para a área continental, Marcelo, requer recurso, né? Requer recurso. O que tem que levar para a área continental é o prefeito, né? O prédio, pouco importa. O prefeito estando na área continental, por exemplo, não tem como fazer o prédio agora, o prefeito vai lá despachar 2 vezes na área continental por semana. Isso já resolve, já é um começo, porque é um começo, você está dentro do problema, você tem noção maiores do problema. Aquele problema começa a te incomodar, porque se você fechar a cortina para o problema, se você não estiver perto do problema, você vai esquecer, porque são vários problemas na cidade. Então, esse que você falou de enxugar a máquina pública, Marcelo, está certinho. Tem que enxugar mesmo, mas só que não só enxugar, porque hoje você economiza luz, amanhã você economiza água, depois você economiza telefone, daqui a pouco você está economizando tudo. É o contrário, também tem que procurar receita. Ou você diminui despesa ou cria receita. Tem que se criar receita, porque o administrador capaz... Vamos lá, vamos pegar como exemplo o Mourão na Praia Grande, minha gente. Mourão na Praia Grande tem uma cidade lá de 48 anos, né? A gente está com quase 500 anos, e não consegue acompanhar o desenvolvimento da Praia Grande. Por quê? A Praia Grande é melhor? Não, porque tem pessoas sérias, tem pessoa que trabalha com seriedade. Esse exemplo se encaixa perfeitamente, né? A Praia Grande. Você pega a prefeitura, quando o prefeito levou o prédio administrativo, né, para a Vila Mirim, a Vila Mirim era afastada, não tinha desenvolvimento, e aí, a partir desse momento, a cidade da Praia Grande começou a se desenvolver naquela região. É uma visão que a gente concorda hoje, que levando esse equipamento público, que é a própria prefeitura, além da presença do prefeito mais presente na área continental, a gente vai ter essa parceria público-privada que aí evitaria os gastos, e, ao mesmo tempo, a área continental da cidade é o polo de desenvolvimento hoje, não só de São Vicente, mas da região. Se a gente não desenvolver aquela região da cidade, não tem mais como aumentar a arrecadação, né? A área insular já está saturada. Mas para aumentar a arrecadação, você tem que dar condições para o munícipe pagar o seu IPTU. Né? E para pagar o seu IPTU, Marcelo, ninguém deve IPTU porque quer dever. Ninguém recebe cartinha de cobrança em casa porque quer receber. Ao contrário do que eles fazem, a gente vai fazer diferente. A gente vai criar mecanismo na área continental, como você falou, trazer empresas para a área continental. Porque a pobreza agrada esses senhores da Casa Grande aí, né, que sempre estiveram em São Vicente.
Porque o voto fica mais barato. Na época da eleição, para eles não convém que a pessoa tenha um emprego digno, convém que a pessoa esteja passando fome, convém que eles cheguem lá com R$50 e as pessoas vendem um voto, porque a pessoa está com fome, a criança está com fome, ela vai vender o voto, mas eu falo, pegue o dinheiro sim, mas não vote nessas pessoas. Sim. Marcelo, eu queria falar um pouco de sucessão municipal. Qual o posicionamento aí do PTN com relação a isso? O PTN hoje municipal tem traçado um plano, né, para a cidade, juntamente com outros 6 partidos nesse momento, né, que é o PTN, PSD, PRB, PT do B, PC do B. E essa união de partidos a gente acredita que precisa mudar todo esse sistema que está hoje, né? O Júnior Bozella é nosso pré-candidato nesse momento, dia 14 agora a gente vai fazer o lançamento oficial da pré-candidatura e do apoio desses partidos ao Júnior. E tem que ser discutida a cidade diferente de tudo que está feito aí. A gente precisa trazer as pessoas para dentro da discussão, trazer a população para perto. Hoje o sistema político, você tem há 20 anos na cidade um grupo de aproximadamente 500 pessoas de todos os partidos e que dominam a prefeitura. Não é possível que uma cidade que tem 350 mil habitantes fique 20 anos sendo comandada por um grupo seleto de aproximadamente 500 pessoas. Então o PTN hoje, com esse alinhamento que a gente tem nacionalmente, todo esse apoio do partido, juntamente com o PSD e esses outros membros aí da coligação, o que a gente espera é isso, é mudar a filosofia da cidade, mudar o sistema político. O que tem hoje está saturado. Seja o Xavier, seja o Júnior, seja quem for o próximo prefeito, a gente precisa... eu acho que é um consenso hoje na classe política, Xavier, que precisa mudar o que está aí. Mas, Marcelo, eu acho interessante quando você fala 500 pessoas, acho que não, é menos. Esse é o problema, se fosse 500, não, é menos. É uma família daqui, mais meia dúzia dali. É isso aí que comanda São Vicente. Tá ótimo. Agora vamos conferir outras notícias. A pedido da Ecovias, uma empreiteira fez uma varredura e encheu um caminhão com grandes pedras na altura do quilômetro 59 da rodovia dos Imigrantes em Cubatão. Foi neste trecho que ocorreu a tentativa de roubo que terminou na morte de um jovem na última quinta-feira. Segundo a Ecovias, a limpeza é constante em toda a faixa de domínio da empresa. Para ela, os objetos utilizados na tentativa de assalto teriam vindo de fora de sua área de atuação. As irregularidades identificadas pelas equipes da Sabesp nos primeiros 4 meses deste ano foi cerca de 400% maior que no mesmo período de 2015. O número passou de 97 em 2015 para 395 na região. Isso significa que, em média, foram identificados mais de 3 flagrantes de furto de água por dia. O volume de água desviado foi de quase 32 milhões de litros, suficiente para abastecer 7 mil habitantes durante um mês inteiro. Nós voltamos a falar sobre o acidente na Imigrantes ocorrido na última quinta-feira, que fez mais uma vítima fatal. A Ecovias resolveu tirar agora os pedregulhos do local. Essa não é a primeira vez que crimes bárbaros acontecem no trecho da Imigrantes, na região de cidades da Baixada, como Cubatão e São Vicente. Eu queria falar sobre isso com o Xavier. Na sua opinião, tem havido aí negligência por parte do governo estadual, Sim, Xavier? com certeza. O vice-governador, numa entrevista no jornal A Tribuna, ele fala que os policiais são suficientes que tem na Baixada, que tem em São Vicente. Eu discordo, porque a pedra, sim, o perímetro da Imigrantes, da rodovia, é importante ser manutenido, é importante ser limpo. Mas uma pedra, o bandido pode pegar na casa dele, o bandido pode vir com a pedra de casa. O problema não é esse, o problema é mais policiamento, sim, senhor governador, vice-governador. Tem que ter mais policiais em São Vicente, tem que ter mais policiais na Baixada, entendeu? E tem que ter, o senhor fala contra o muro, que o muro tá de maneira errada lá. Não, o muro apenas tem que levantar mais o muro. Falta novamente fiscalização do poder público estadual. A concessão dada à Ecovias foi dada pelo governo do Estado. Então, quem tem que fiscalizar é o governo do Estado. E não depois que faleceu uma pessoa, depois de uma tragédia dessa, aí novamente, como o estupro que a gente falou há pouco, vem o sensacionalismo. Aí as autoridades, aí os deputados vêm falar, mas vêm falar o quê? Aquele ente daquela família vai voltar? Não vai voltar. A gente tem que tentar evitar as próximas vítimas, né? E é com ações, não é com conversa fiada, não é com sensacionalismo. Eu concordo em partes com o Xavier. Quando ele diz que falta policiamento, realmente é um absurdo o policiamento hoje na Baixada, né? Falta
policiamento ostensivo na rodovia, sem dúvidas. Porém, aumentar o muro não é a solução. Né? Você pega o pedágio mais caro do país, que é o pedágio da Imigrantes. Você pega o desenvolvimento da periferia da rodovia, não existe. Não existe investimento nessas áreas, né, que são bolsões de pobreza ao longo de toda a rodovia. Você vê o governo do estado se omitindo, você vê a própria concessionária Ecovias se omitindo nesse caso. Então não dá para criar mais guetos. Se ergue muro, é para criar guetos. Sim. Não dá. Você pega aquela população e fala, ó, daqui você não pode passar. Pelo amor de Deus, gente. O muro serve para separar. Você precisa trazer a população para que seja realmente ali inclusa as pessoas. Não construíram uma escola nessas regiões. Não construíram nada, um projeto para que as crianças, os jovens dali tenham um futuro melhor. Então você pega um jovem hoje, sobe no muro para atacar uma pedra. Só que aí. Me desculpa, mas o investimento não é nem o muro. Não, sinceridade. Você está certo. Só que o muro é um paliativo enquanto há essas questões que demoram. Porque se você está indo para São Paulo, vindo de São Paulo, e atira uma pedra e acerta um ente seu, se você falar que um muro poderia evitar que o seu ente viesse a falecer, um muro de 10 metros, você ia querer colocar esse muro lá. Entendeu? Até que as autoridades tomem essas providências que você falou. Então, o muro, ele vem a corroborar, entendeu? Com essa questão de evitar uma morte. Porque se aquele muro evitou uma morte, meu irmão, se ele evitou uma morte lá, já valeu a pena o muro estar lá. Agora, esse investimento na população também evitaria. Com certeza, mas aí muitas outras mortes. Quando ele vai para a UTI, quando o paciente está na UTI, tem certo. Às vezes você tem que cortar a garganta dele para ele respirar. Então, para evitar a morte, você tem que ter algumas medidas imediatas. E depois, né, que a gente sabe que o poder público é moroso. Isso é errado, gente. É errado porque o dinheiro é da população. O poder público, o seu vice-governador, o deputado, o vereador, o prefeito, trabalha com o dinheiro da população. Então, eles têm que ter pressa. Eles têm que trabalhar de verdade e não ficar nessa demagogia aí que assola o país há quanto tempo. Para nós que acompanhamos aí o dia a dia das cidades da região, a sensação que temos é que a violência nas estradas tem se agravado, né, Marcelo? Que tipo de intervenções foram feitas aí próximo ao trecho da Vila Margarida para tentar dificultar a ação dos criminosos, hein? As intervenções feitas são sempre nesse sentido, erguendo mais muros. Né? Você pega hoje o viaduto ali que está na Vila Margarida, já está todo cercado por muros. Então, a única solução que eles encontram é erguer muros. É um absurdo o que acontece. Você não vê uma ação integrada na região para criar desenvolvimento, né? Criar meios de inclusão dessa população, desse bolsão de pobreza que existe, além de muros. Marcelo, eu acho que São Vicente, tem um candidato que ele coloca que São Vicente merece respeito. Mas engraçado que 16 anos não mereceu respeito, né? São Vicente merece respeito não em época de campanha. São Vicente merece respeito todos os dias. O povo vicentino merece respeito. E merece respeito não só do vice-governador, merece respeito do prefeito da Praia Grande, dos deputados da região, merece do prefeito de Santos. Eu acho que São Vicente, sendo a primeira cidade do Brasil, merece respeito de todos. Tem que haver uma comoção social e política em prol de São Vicente, que está lá nos livros de história. Lá São Vicente é a primeira a cidade do Brasil, então merece respeito, porque esses deputados, esse vice-governador que vai lá só buscar o voto na época de campanha, não, gente, tem que buscar o voto e voltar lá depois. Você vê os viadutos que foram construídos, estão sendo construídos nesse momento. Sim. Quantos anos esperaram, gente, para poder efetivamente construir esses viadutos? A briga política que existia em São Vicente, né? O grupo do vice-governador de um lado, um grupo do deputado do outro lado, puxa, não, quem vai fazer a obra, quem indica, e não sai. E aí cada semáforo existente naquela região é um assalto por dia, 2, 3 e assim vai. Agora, Fernando, você não acha que a Ecovias pode ser responsabilizada pela morte do rapaz? Eu acho que quem tem que ser responsabilizado não é só a Ecovias, é o governo do Estado. A partir do momento que essas pessoas tiverem responsabilidade criminal por esses acontecimentos, por inércia, porque no Código do Processo Penal diz o seguinte, que você comete crime por ação ou por omissão. Então, eles foram omissos, eles merecem responder sim. Talvez a concessionária também, mas eles também merecem responder. Você concorda com o Xavier? Exatamente. Tem que ser responsabilizado. Não pode a gente perder uma vida de forma banal, né? Porque eles falam dessa vida como número. Exato, agora, são só números para eles, é isso que eu ia citar. Não, gente, dentro daquela família é um ente. Eu fico imaginando se fosse um irmão meu, um pai, uma filha.
Isso dói muito. A gente tem que se pôr no lugar das pessoas. Que nem o Marcelo falou bem dos viadutos. Esse viaduto é uma vergonha, porque o Mourão, volta o Mourão novamente, ele na Praia Grande, ele fez lá quase 20 viadutos. 20 viadutos, ele não é vice-governador, ele só foi um deputado federal e prefeito da cidade. E São Vicente, gente, são no mínimo aí uns 15 anos para fazer esse viaduto. Veio o dinheiro ficou parado, o Estado teve que avocar essa obra, porque na realidade a Secretaria... Não fizeram projeto executivo? Não, a Secretaria de Obras de São Vicente, que estava na mão do vice-governador na época, o viaduto tinha que ir para a direita, o projeto ia para a esquerda. Isso de propósito, para sacanear o deputado estadual na época, Luciano Batista. Então, só que quantas vítimas ocorreram nesse período, gente? Quantas pessoas morreram assaltadas, quantas pessoas morreram atropeladas, e essas pessoas não se sensibilizam com isso. Eles não estão nem aí com São Vicente. Então é isso, população, que vocês têm que ver. Quando chegar na eleição, lembre disso que pessoas foram mortas naquele viaduto, pessoas foram mortas para atravessar imigrantes, pessoas foram mortas, assaltadas ali. Então essas pessoas, existe culpado sim, e são essas pessoas. Nós falamos aí sobre os investimentos do governo do estado pelo município. Este ano é o que o Ministério da Saúde encaminha R$2 milhões por mês para que 1/3 do hospital, com 88 leitos, comece a funcionar em agosto. Começa a valer hoje a exigência de habilitação, desculpe, isso aí é uma nota. Mas eu queria falar com você sobre os investimentos do governo do estado no município. Parece que tem um presídio em construção na área continental. Como é que é esse processo? Olha, São Vicente, ele tem seis equipamentos, não falha a memória, 6 equipamentos prisionais, né? Ele tem a P1, ele tem a P2, ele tem a FEBEM, ele tem o Centro de Detenção Provisório, ele tem a cadeia feminina na área continental. Agora, o governador achou pouco e vem com mais um presídio para, acho que é 3.000 ou 4.000 presas na área continental. Gente, eu volto a dizer, a área continental tem que ter empresa, tem que trazer coisa boa para a continental, não é presídio, não é lixões. E isso é culpa do governo estadual, gente. Claro. Quando a gente pensa área continental, é exatamente isso. A gente pensa desenvolvimento de um lado, do outro lado está pensando no presídio. Você pega as obras em São Vicente e os recursos do governo do estado são completamente escassos. Sempre tem uma problemática. Não posso enviar dinheiro porque falta isso, não posso enviar dinheiro porque falta aquilo. Mas a obra do presídio é a única obra em São Vicente que está a todo vapor. Essa obra não para. Se a gente já tem 5 equipamentos hoje na cidade de São Vicente, você olha Santos quantos tem, você olha Praia Grande quantos tem, você olha Guarujá quantos tem. Então São Vicente acaba sendo, sabe aquele quartinho da bagunça? Aquele quartinho da bagunça que o governo do estado fala assim, tem o que não presta aí? Põe no quartinho da bagunça. São Vicente tem que parar de ser o quartinho da bagunça. São Vicente tem que ser a primeira cidade do país, como é nos livros, mas tem que ser em saúde, em educação, sabe, em trabalho. É isso que tem que ser. E isso depende de políticos, infelizmente. E dos políticos que saíram de São Vicente. E dos políticos que vão em São Vicente só apenas buscar os votos. A gente tem que mudar essa realidade, mas só a população pode mudar isso. Perfeito. E agora sim, o nosso giro de notícias. Começa a valer hoje a exigência de habilitação para conduzir as motos conhecidas aí como cinquentinhas. Com isso, quem descumprir a legislação cometerá infração gravíssima, com multa de R$ 574 e a apreensão do veículo. Além disso, a punição inclui 7 pontos na carteira de habilitação e retenção da moto. Para guiar a cinquentinha, será necessário ter carteira nacional de habilitação na categoria A ou a chamada ACC, autorização para conduzir ciclomotores. No final do bloco anterior, nós falamos sobre o problema que o Hospital dos Estivadores vem enfrentando agora com a negativa do governo federal de enviar os recursos necessários para a manutenção do hospital. Além disso, há algum tempo, muito se falou sobre a construção de um hospital regional que contaria com investimentos do governo federal e do estado. E eu queria falar sobre isso com o Marcelo. Foi algo semelhante aí que ocorreu para o projeto do hospital regional ser engavetado, Marcelo? Não acredito que seja tão semelhante assim. São Vicente perdeu a maior oportunidade de todas na história de ter o seu hospital regional. Hoje, você construir um hospital não é o maior problema, né? O Hospital dos Estivadores é esse exemplo.
né? O problema é o custeio, é o dia a dia, é você manter esse hospital. Então, em São Vicente, a gente teve um período, né, quando era a campanha de deputado estadual, você via 2 candidatos, principalmente, levantando essa bandeira, que era o Caio, que foi eleito deputado, o Júnior, que acabou não sendo eleito, os 2 levantavam a bandeira do hospital regional. O Júnior não foi eleito, o Caio foi. Imediatamente depois, o Caio passou a dizer que o hospital regional não era mais importante para São Vicente. Ou seja, você tinha naquele momento um ministro que já garantia, afiançava o custeio 50% da construção do hospital e 50% do custeio, que é o que o Hospital dos Estivadores não conseguiu até agora. Quer dizer, naquele momento a gente tinha toda essa estrutura política a favor de São Vicente e não foi aproveitado. Agora o Hospital dos Estivadores conseguiu se equipar, foi construído e até hoje não conseguiu os recursos. O prefeito esteve há pouco tempo, essa semana ainda, se eu não me engano, em Brasília, o prefeito Paulo Alexandre, buscando esses recursos e o ministro deu a negativa que não tem esse custeio. Por isso que o hospital ainda não está aberto. Xavier, você acredita aí numa parceria com o governo do estado? Seria viável aí no caso do Hospital São José? Então, eu acho o seguinte, como o Marcelo falou, o hospital regional, sim, era a solução. Né? Agora volta novamente aquela questão política. Vamos levar para o São José porque o São José tem lá o provedor que está apoiando a campanha. Gente, isso tem que parar em São Vicente, isso tem que acabar. Por exemplo, quer dizer que tem dinheiro para fazer um presídio? Né? Não tem dinheiro para salvar a vida, não tem dinheiro para construir um hospital. O vice-governador, por exemplo, mais uma vez ele joga contra São Vicente. Ele fala que, como ele falou do VLT, que jamais haveria VLT em São Vicente. Por quê? Porque não acredita na própria cidade ou torce contra a cidade. Não haveria VLT. O VLT está aí, é uma realidade. Ele falou que o hospital regional era uma utopia também, que não precisavam do hospital. Gente, o Hospital de Estivadores em Santos é muito importante, mas veja quantos hospitais tem em Santos, Marcelo. Quantos hospitais tem em Santos? Quantos hospitais tem em São Vicente? É uma questão numérica. Então, eu acho sim, o hospital é importante, vai salvar mais vida, até porque Santos é obrigado hoje a atender uma parte da população vicentina. Então, o Hospital dos Estivadores é muito importante, mas, novamente, se os políticos tivessem que passar pelo SUS, você pode ter certeza que eles criariam vários hospitais de tecnologia de ponta. Mas não, eles têm convênio médico, como Caio França, com certeza ele nunca foi no hospital do SUS. Ele tem lá o melhor convênio médico, deve ser aquele que pega de helicóptero. Gente, vamos se colocar no lugar das pessoas. Mas sabe o que acontece, Marcelo? É difícil a pessoa se colocar no lugar de uma pessoa que ele nunca foi, ele nunca passou por isso. Ele nunca soube o que é buscar na educação, ali numa educação pública, o seu conhecimento. Ele nunca soube o que é ir num hospital buscar a sua saúde, um hospital público buscar a sua saúde. Então não tem sensibilidade, às vezes não faz por mal, é que não tem sensibilidade, não passou pela questão. Sim. Marcelo, creio um equipamento que não funciona porque a sua função aí foi desviada, né? Existe área, espaço para construir um outro hospital, mas dessa vez aí mais completo para a cidade? Existe, mas eu não acredito que o maior problema seja o espaço, né? Como na época do hospital regional, foi disponibilizada uma área para a construção desse hospital. O que a gente tem no CREI hoje é que aquela pessoa que está resfriada, está com um pouco de febre, e aquela pessoa que foi baleada, está precisando de uma cirurgia, chegam todos no CREI. Né? Então, essa rede de atendimento, de apoio à saúde é que precisa funcionar corretamente. Ou seja, as unidades básicas de saúde funcionar para a população dos bairros, principalmente, aqueles problemas que são menos graves, digamos assim, possam procurar essas unidades e o CREI sim atender a demanda a que ele foi destinado, né? Que são os casos mais de emergência e internação. O CREI ele parece mais um hospital de campanha. Ele nem parece... Ele não é um hospital, aquilo é um pronto-socorro. Aquilo é um pronto-socorro travestido de hospital. O que acontece, Marcelo, a questão da saúde é a questão metropolitana, gente. É o sistema único de saúde, você tem que atender São Vicente, você tem que atender Praia Grande, você tem que atender Santos. Mas você vê, a AGEM, né, ela não funciona. Infelizmente, ela é mais um órgão que foi criado para cabide de emprego. Não funciona. Eu pego um exemplo, ali na Praia Grande, se você vir da Praia Grande, o Mourão, né, um grande administrador, mas ele vem fazendo um jardim maravilhoso. Olha, é brincadeira, eu desafio quem quiser ir lá ver. Tem um pedaço que é do tamanho, 2x2, Marcelo, que pertence a São Vicente. Ele não encostou, ele nem sequer mandou carpir. Tá? Vem a estrada, o jardim, e falta um pedaço do tamanho dessa mesa. E ele deixou lá o Mato Grande porque aquele pedaço é de São Vicente. Gente...
caro prefeito, os votos que o seu genro conseguiu em São Vicente, os votos que o senhor conseguiu como deputado em São Vicente, será que não merece passar uma máquina naquele pedaço de 4x4? Isso é uma vergonha, gente, para a questão metropolitana. Mas em saúde, mesmo em São Vicente, eu acredito que você precisa aproveitar o que você tem. Esse é o primeiro passo. E hoje é organizar o atendimento. Não dá para toda a população procurar o CREI. Né? Aqueles não dá casos. para concentrar tudo. Exato, que é o que acontece hoje. Então, enquanto a gente não tem essa solução, né, que é a construção do hospital de maior atendimento, que a gente precisa organizar esse atendimento. Ou seja, cada um no seu quadrado, claro, né? Precisa lógico. a cada atendimento ser... o dinheiro da saúde tem que ser gasto na saúde, Marcelo. Exato. Esse negócio de tira o dinheiro daqui, põe para lá, tira daqui, põe para cá, não adianta. O dinheiro da saúde é um dinheiro sagrado, tem que aumentar e não desviar dinheiro da saúde. Tem que se gastar na saúde e é isso que a gente vai fazer. Você é pré-candidato a prefeito da cidade, sim. Eu queria que você falasse aí das suas propostas para a cidade, então, na área da saúde, Xavier. Então, a primeira coisa, a gente não tem que vir com propostas mirabolantes aí para enganar o eleitor, para enganar o munícipe, como o outro lado vem fazendo. A primeira coisa que tem que se fazer, quando essa administração pegou o CREI, tá ruim, né? Mas estava péssimo, estava 10 vezes pior. O Marcelo lembra, o segundo e o terceiro andar era depósito de macas velhas. Então estava pior. Hoje, se tem 40 leitos lá no São José, nem esses 40 leitos tinha, mais os 100 que foi aberto no CREI. Então o negócio ainda era pior. A gente fala que está ruim, mas ainda era pior. Então a primeira coisa que eu quero fazer, como não se tem dinheiro, é fazer funcionar o que tem, né? Fazer funcionar os UBS de maneira correta, como o Marcelo falou, deixando o problema do bairro no bairro. Problema de saúde sendo resolvido no bairro pelas UBS. E só vai para o CREI aquele problema mais sério. E depois, se tiver que ir no Banco Mundial, nós vamos no Banco Mundial atrás de dinheiro, Marcelo, para realmente fazer um hospital regional em São Vicente. Tá? E outra coisa, fica aquela questão do prefeito atual com o vice-governador, né? Aquela briga. Gente, a cadeira de prefeito é da população, não é do prefeito. Então, se eu tiver que me humilhar para governador, para prefeito de cidades vizinhas, para o governo dos Estados Unidos, eu vou me humilhar, porque eu me coloquei para isso. Então, eu não posso ter orgulho que aquela cadeira não é minha, aquela cadeira é da população, Marcelo. Então, a gente tem que ir atrás de alternativas, sim, para trazer um hospital para São Vicente, para trazer um hospital regional para São Vicente. Sim. Você, Xavier, tem outras propostas fora da área da saúde também? Sim, por exemplo, a gente vamos mudar através da Fiesp, que a gente tem um parceiro, eu fui coordenador do Paulo Scaff, né? Presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e a gente é o compromisso do Paulo Scaff de mudar todas, por exemplo, as escolas vão virar SESI, Marcelo. Todas as escolas, a prefeitura entra com o prédio e a gente transforma as escolas em SESI. Então, a população de Vicentino, a população vicentina vai ter SESI em todas as escolas, com metodologia SESI, com apostilamento SESI, com uniforme SESI. Por exemplo, vamos pegar lá, Laura Filgueiras, vai ser Laura Filgueiras / SESI. O nome não vai perder o nome. E isso não é utopia, eu não estou inventando, isso já existe em 10 municípios, é só pesquisar. O único cuidado que a gente tem que ter, Xavier, com essa proposta, né, eu acho que a estrutura SESI é excelente. Por favor. Porém, a gente sabe que quando você sai da escola pública, você consegue entrar na faculdade com maior facilidade, a sua pontuação maior. E quem estuda no SESI, não. Então a gente precisa dar qualidade na escola pública, porque o SESI é considerado ainda privado. Marcelo, ela continua sendo escola pública, ela só tem uma parceria com o SESI. Sim. Entendeu? A gente traz só a metodologia do SESI. Os professores são os mesmos, eles serão requalificados pelo SESI. Claro. Entendeu? A metodologia é SESI, mas a escola continua sendo municipal, continua sendo pública. Nós já estamos encerrando o programa. Você gostaria de fazer alguma observação, Marcelo? Eu gostaria de agradecer o convite, a parceria do Xavier. Ao longo dos anos a gente já tem discutido bastante a cidade e dizer que o PTN tem um projeto sério para a cidade. A gente precisa em São Vicente oxigenar tudo isso. Eu acho que esse grupo político ao qual a gente faz parte realmente é um grupo jovem, disposto, trabalhador, e São Vicente vai ter um futuro com certeza muito melhor do que o presente, o que foi esses últimos 20 anos, que a gente não suporta mais isso, né? Então, que as pessoas de bem possam se aproximar realmente da política, possam se aproximar dessas discussões, essa juventude possa estar presente com a gente para mudar a cidade. Obrigada pela sua participação, Marcelo. Quer colocar alguma coisa a mais? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos, né, pela oportunidade e dizer o seguinte, Vicentino, não desistam de São Vicente.
Não desistam da sua cidade. Desistam das pessoas que estão lá, desses políticos que já estão lá há 20 anos. Esses vocês têm que desistir. Mas da cidade, não desistam, que a gente vai mudar essa cidade. A gente vai trazer orgulho para o Vicentino. Obrigada, Xavier, mais uma vez pela sua participação no nosso programa. E vamos a mais uma notícia. Quem está em busca de um novo amor vai poder contar com a ajuda inusitada do Litoral Plaza Shopping de Praia Grande. Em comemoração ao Dia dos Namorados, nesse mês de junho, o shopping unirá solteiros com afinidades. Ao se inscrever pelo hot site da ação Cine Solteiros, o sistema selecionará 150 casais formados aí por afinidades. Os solteiros serão direcionados a uma sessão de cinema especial. Para participar do Cine Solteiros, basta acessar o site, anote aí, www.litoralplaza.com.br e se inscrever gratuitamente e cruzar os dedos para ser aí selecionado. E para você que vai sair de casa hoje, leve seu guarda-chuva. O céu permanece nublado, com pancadas de chuva durante o dia inteiro. A mínima é de 18 graus e a máxima 25. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Para você, um bom dia e até amanhã.